Vamos começar a nossa sessão do Conselho Superior da GERGS, de número 42 de 2020. Hoje é dia 15 de setembro de 2020, 14 horas, e a reunião está sendo realizada online. O nosso primeiro tópico da nossa reunião é a apreciação das minutas, das atas das reuniões anteriores, de número 39 e de número 40. Então, coloco a apreciação dos senhores conselheiros, a minuta da ata 39/2020. Por favor, senhores conselheiros. Aprovado, presidente. Obrigado, conselheiro Kleber. Conselheiro Majom. Aprovada, presidente. Ok, eu também aprovo a ata de número 39, está aprovada. Agora, a apreciação a ata de número 40 de 2020, senhores conselheiros. Aprovado, presidente. Obrigado. Aprovada, presidente. Também aprovo, então, a ata de número 40, 2020, está aprovada. Passamos de imediato à apreciação das matérias. A primeira trata-se da análise dos processos de número 001-444-3900/19.1 e de número 00229-3900/20-1, que tratam da obrigatoriedade de instalação de instrumentos eliminadores de ar por parte das concessionárias Corsan e BRK Uruguaiana. O conselheiro relator é o conselheiro Kleber Domingues e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. Eu passo a palavra de imediato ao conselheiro Kleber Domingues para ler o seu relatório. Por favor, conselheiro Kleber. Muito boa tarde a todos. Então, passamos à análise da matéria. Do relatório. O presente processo é aberto por intermédio do ofício 1471/2019 da Corsan, de 14/11/2019, informando a recorrente demanda de diversos municípios relacionada à instalação de eliminadores de ar nas tubulações. Demandas estas representadas por projeto de leis, assim como também por leis já instituídas, e do ofício GC 107/20 da BRK, manifestando a GERGS a promulgação da Lei Municipal número 5061, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação de água, no município de Uruguaiana. Diante do exposto, solicitam às concessionárias a análise técnica da GERGS frente a essa temática. Informam as concessionárias Corsan e BRK, que os expedientes que chegaram ao conhecimento impõem encargos que ultrapassam a seara de competência do ente legislativo, principalmente quando se observa os termos do contrato de programa e contrato de concessão, e as consequentes e as questões técnicas aplicáveis a cada caso. Dizem mais que determinar que uma empresa instale equipamentos a pedido do usuário de forma compulsória e gratuita acarretará inequívoco desequilíbrio na relação contratual, assim como estabelecer a concessão de descontos que variam de 30% a 50% sobre a conta mensal de consumo de água ou a combinação de penalidades comprometerá expressivamente o equilíbrio econômico-financeiro do prestador de serviços, bem como a continuidade da prestação de serviço essencial. Diz-se que a instalação de eliminadores de ar na rede de abastecimento perpassa por análise técnica, sendo que tal situação já havia sido objeto de análise por parte das áreas técnicas da Corsan, nos termos do memorando 252/2019 DEPDC-SUCOM, o qual refutou a implementação deste tipo de equipamento.
Frisa também a Corsan que, não menos relevante, resta consignado nas legislações avaliadas que os aparelhos a serem instalados devem estar de acordo com as normas legais do órgão fiscalizador competente. Entretanto, o Inmetro, que é o órgão responsável pela fiscalização meteorológica, em seu site, veicula uma nota de esclarecimento a respeito dos aparelhos em questão, afirmando que não existe dispositivo eliminador de ar, ou aprovado ou autorizado pelo Inmetro. Posição essa ratificada através da nota técnica número 49/2019, VFIS GTEC RS SURS Inmetro, emitida no dia 13/10/2019, anexada ao ofício 1471/2019 GP da Corsan para análise da GERGS. Diz a Corsan que, em função do exposto, infere ser inexequível a determinação veiculada através da edição de leis municipais. Outro sim, identifica ilegalidade, uma vez que a lei em questão interfere diretamente na prestação do serviço que foi contratualmente delegado, bem como cria despesas sem que haja qualquer previsão de outra forma de custeio que garanta o equilíbrio econômico e financeiro do contrato para a obrigação, o que é corroborado pela BRK Uruguaiana em seu ofício, OF-DC-CAN 323/2019. Ainda registram que as leis que são provenientes do Poder Legislativo local, Câmara de Vereadores, estão contaminadas pela inconstitucionalidade, face à ilegitimidade para legislar sobre o tema, nos termos do disposto nos incisos 1 e 5º do artigo 30 da Constituição Federal de 88, face à invasão da competência do Poder Executivo. Há também inconstitucionalidade face à transgressão do disposto no artigo 175 da Constituição Federal de 88, dispositivo regulamentado pela Lei Federal 11.445 de 2007, a qual prevê a lista de atribuições da concessionária, acrescido do fato de que os contratos de programa entabulados entre os municípios e a Corsan permitem expressamente que a empresa gerencie a prestação do serviço, não sendo cabível a pretendida intervenção. Assim como, no contrato de concessão entre o município de Uruguaiana e a BRK Ambiental Uruguaiana, tal exigência não encontra-se estabelecida. Assim, pode-se afirmar que as previsões em apreço desrespeitam o próprio contrato do programa e o contrato de concessão, que elenca os direitos e deveres da empresa, bem como confere direito e garantia da contraprestação pelas atividades efetivadas pela Corsan e pela BRK Ambiental Uruguaiana, mediante aplicação da estrutura tarifária. A instalação de equipamentos com a pretensão de eliminar o ar da rede é atividade técnica vinculada à atividade contratada, estando inserida no rol das prerrogativas transferidas pelo município à concessionária através da contratação. Ademais, é notório que não estão sendo observadas pelo Executivo e Legislativo dos municípios em questão as prerrogativas prescritas na Lei 11.445 de 2007, que define em seu artigo 22, inciso 4º, como um dos objetivos da regulação. Inciso 4º, definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos quanto a modicidade tarifária, por mecanismos que gerem eficiência e eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários. Ainda, nesse sentido, menciona a Corsan em seu ofício 1471/2019 GP, que o poder concedente, ao firmar convênio com a agência reguladora, delega à mesma algumas atribuições, entre elas a referenciada na cláusula 3ª, inciso 3º, do convênio de delegação. Inciso 3º, homologar, fixar, reajustar e revisar tarifas, seus valores e estruturas, na forma da lei, das normas pertinentes e do contrato de programa. Alegam a Corsan e a BRK que, ao editar essas leis, as câmaras de vereadores estão invadindo a esfera de competência do Poder Executivo dos municípios,
que, por sua vez, firmaram o contrato de programa com a Corsan e o contrato de concessão com a BRK, no qual prevêem que serão cobradas as tarifas a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro para a prestação do serviço. Através da informação 249/2019-DT, da Diretoria de Tarifas, há o posicionamento de que não há previsão contratual, ou seja, não há previsão de instalação de eliminadores de ar no contrato de programa firmado entre as prefeituras e Corsan, e nem do contrato de concessão com a BRK. Das análises da Diretoria de Tarifas da GERGS, o modelo de regulação trabalha pelo custo dos serviços, no caso da Corsan. No modelo proposto, os custos que a concessionária incorrer com o surgimento de uma nova legislação, impostos pelo poder concedente, serão diluídos no sistema. Sendo assim, caso sejam aprovados os projetos de leis e o risco não seja considerado como do prestador de serviço, a população será penalizada. O custo será absorvido pelos demais usuários do sistema, através da majoração tarifária ou outra forma de compensação, já que o proposto dos projetos de lei impactará no aumento de custos da concessionária, sem um aumento de receitas compensatório, acontecendo o mesmo com a BRK em Uruguaiana. Entende ainda a Diretoria de Tarifas da GERGS que, sob a ótica econômica, os projetos de lei em análise, ao criar custos sem nenhuma forma de compensação, afetam o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão celebrado entre as prefeituras e a concessionária. Avançam sobre a política tarifária e introduzem elemento novo na relação contratual. Além disso, destaca a importância de prévia avaliação da análise de impacto regulatória dos projetos de lei, visando traçar cenários dos possíveis reflexos econômicos, operacionais e financeiros no sistema. Identifica a Diretoria de Tarifas que, ao não identificar nas legislações a devida demonstração das origens dos recursos para a implementação dos eliminadores de ar, causará aumento do custo que será repassado a todos os usuários do sistema. A Diretoria de Qualidade dos Serviços, através da informação 180/2019-DQ, diz que a análise da situação vislumbra duas componentes, uma legal e outra técnica. Primeira, legal. O artigo 3º da Lei Federal 9.933 de 1999 estabelece a competência do Inmetro para elaborar e expedir regulamentos técnicos que disponham sobre o controle metrológico legal, abrangendo instrumentos de medição. Exercer poder de polícia administrativa, expedindo regulamentos técnicos nas áreas de avaliação da conformidade de produtos, insumos e serviços, desde que não constituam objeto da competência de outros órgãos ou entidades da administração pública federal, abrangendo os seguintes aspectos: segurança, proteção da vida e da saúde humana, animal e vegetal, proteção do meio ambiente e prevenção de práticas enganosas de comércio. Nesse sentido, o Inmetro expediu a portaria 295/2018, que expressamente veda a instalação de qualquer dispositivo adjunto ao medidor que afete o resultado da medição e ou a perda de pressão conforme estabelecido nos requisitos de perda de pressão, e determina que o medidor deve ser instalado de modo a ficar completamente cheio de água, sob condições normais de utilização. A AGERGS segue esta orientação, tanto que, no regulamento dos serviços de água e esgoto, insere a obrigação do cumprimento das portarias e exige certificação do Inmetro para a instalação de aferição de hidrômetros. Assim, como tais prerrogativas pertencem ao Inmetro, chamamos atenção para as respostas dadas pela autarquia federal à Corsan, as quais estão consignadas na nota técnica 49/2019 VFIS GTEC RS SURS Inmetro, documento 6.25.6046, folhas 11 a 13 do processo SEI 1444-3900-19.1, Invergs. Em atendimento ao ofício 21/2019 da Companhia Rio Grandense de Saneamento Corsan, segue manifestação. Os dispositivos bloqueadores / eliminadores de ar à venda no mercado são reconhecidos por vossa instituição para a finalidade a qual se destina? Questiona a Corsan ao Inmetro. Resposta.
Atualmente, não há regulamentação técnica aplicável aos eliminadores de ar no âmbito da metrologia legal. Logo, não é possível proceder à aprovação destes dispositivos. Os dispositivos eliminadores de ar não são instrumentos de medição e, portanto, não são realizados testes específicos deste tipo de dispositivo. Dessa forma, não há eliminadores de ar aprovados pelo Inmetro. Questiona novamente a Corsan. Podem ser instalados bloqueadores eliminadores de ar junto ao medidor de água? Resposta do Inmetro. O regulamento técnico metrológico aplicável a medidores de volume de água, aprovado pela portaria Inmetro 295, de 29 de junho de 2018, em seu item 6.5.1.1.1, estabelece que fica vedada a instalação de qualquer dispositivo adjunto ao medidor que afeta o resultado da medição e ou a perda de pressão conforme estabelecido nos requisitos de perda de pressão. E estabelece também, em seu item 6.3.1, que o medidor deve ser instalado de modo a ficar completamente cheio d'água, sob condições normais de utilização. Desse modo, estes dispositivos não podem ser instalados junto aos medidores de água. Segunda análise da diretoria de qualidade, que é a parte técnica, a referência utilizada pela diretoria de qualidade na análise técnica é o relatório elaborado pelo Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília para a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, a DASA. Em relação à proteção da rede de abastecimento de água contra ingresso de elementos contaminantes, a conclusão é de que os dispositivos testados podem acarretar problemas nos padrões de potabilidade da água, pois estes podem ser contaminados pelo meio externo, devido à entrada de impurezas por meio de aberturas existentes no corpo do aparelho. O equipamento pode se constituir em um ponto aberto na rede e, como tal, possível foco de contaminação, seja em locais propícios a enchentes ou alagamentos, ou ainda por insetos e animais, tendo em vista que eles não apresentam estanqueidade permanente. Conclui a diretoria de qualidade dizendo que não seria coerente a Agergs admitir a instalação de equipamentos não certificados pelo Inmetro na rede de abastecimento de água, no caso de eliminador de ar. O equipamento deve ser instalado antes do hidrômetro e, portanto, ainda na rede da prestadora de serviço, quando, nos seus regulamentos, exige o cumprimento das competências do Inmetro. Na análise técnica, o estudo realizado levanta dúvidas que este tipo de equipamento cumpra o que se compromete a fazer, que é propiciar a redução do volume medido em função da eliminação do ar. Recomenda à diretoria de qualidade de serviços que a agência se manifeste contrariamente à instalação desses equipamentos, até que o órgão metrológico nacional expeça regulamento para certificar os dispositivos eliminadores de ar e os fabricantes apresentem certificação de conformidade com as normativas do Inmetro. A diretoria jurídica da Agergs, através da informação DJ Agergs 8620, em sua apreciação jurídica aos aspectos que circundam a Lei 4.352/2020, que de iniciativa do Poder Legislativo do município de Pinheiro Machado, onde diz que referido instrumento legislativo versa sobre a obrigatoriedade de instalação na tubulação de abastecimento de água daquele município, a pedido do usuário, o tão debatido e controverso equipamento eliminador de ar, destacando que não há razão jurídica, técnica, econômica e financeira para compelir a Corsan a instalar os equipamentos eliminadores de ar, estando as propostas nesse sentido em colisão com a legislação de regência do setor, com as normas do Inmetro e impactando na modelagem econômica financeira do sistema. Entretanto, é preciso esclarecer, conforme consta na informação número 41/2020, de que o artigo da Lei 4.352/2020, inadvertidamente, atribuiu à ABNT as prerrogativas de órgão fiscalizador competente, dispondo que o equipamento deverá estar de acordo com as normas legais elaboradas por aquela instituição. Deste modo, revela-se desnecessário maiores digressões para afirmar
que a ABNT não pode ser órgão fiscalizador, uma vez que se trata de entidade privada sem fins lucrativos, não possui poder de polícia e tampouco está investida das prerrogativas íncitas à execução de política nacional de metrologia legal, atividade esta que é atribuição do Inmetro. Diante do exposto, e conforme a informação DJ, a GERGS 8620, da Diretoria Jurídica, onde sugere a criação de multas relativas às infrações previstas no regulamento para o sistema de água, para a instalação de supressor e eliminador de ar da rede de abastecimento de água, salientamos que já existem penalizações por intervenção indevida no quadro de entrada de água, a qual se aplica adequada à situação aqui apresentada. É o relatório, senhor presidente, senhores conselheiros. Senhoras e senhores. Muito obrigado, conselheiro Kleber. Nós temos agora, então, nós vamos abrir a palavra, temos, na verdade, sustentação oral, são previstas 2 sustentações. Eu passo já, então, de imediato a palavra para o senhor Mark Goldhart, da Corsã. Está presente? Sim, estou aqui. Por favor, 10 minutos, por favor. Boa tarde, eu cumprimento todos os presentes na pessoa do presidente da GERGS, Luiz Afonso Sena, no relator Kleber Domingues e demais conselheiros presentes. Aos colegas da Corsã e de outra concessionária que porventura estejam aqui, também estão cumprimentados, e também algum eventual público que esteja. A questão que eu venho trazer aqui é apenas, eu vou ressaltar a questão formal, jurídica, e questão técnica que abrange essa questão, que já foi trazida no relatório pelo Dr. Kleber Domingues, que se refere aos seguintes pontos, reforçando essas legislações editadas pelos poderes legislativos dos municípios, elas sofrem o vício de inconstitucionalidade formal subjetiva, em razão do seu vício de origem, também demonstram a ilegalidade, porque elas afrontam dispositivos da Lei de Saneamento, 11.445, bem como essas legislações, elas usurpam a competência da GERGS, ingressando na seara das determinações da agência reguladora, que o município, mediante convênio, delega para a GERGS esse poder regulador, bem como afronta o contrato de programa, pelo qual o município também delega questões práticas para a Corsã. Além disso, como já foi ressaltado no relatório do Dr. Kleber, essas legislações elas causam desequilíbrio econômico-financeiro, e isto já foi reconhecido também em outras situações, por uma ação direta de inconstitucionalidade proveniente do Espírito Santo, de número 2733, no qual o Supremo Tribunal Federal considerou que a ingerência indevida do Poder Legislativo em obrigações financeiras para concessionárias de serviços. Então, já temos uma decisão, já é um pouco antiga, mas temos uma decisão que trata desse assunto no Supremo Tribunal Federal. Essas seriam as questões formais e jurídicas que levariam, né, à inexequibilidade dessas legislações pelas razões apresentadas. E também é necessário ressaltar as questões técnicas envolvidas nesse tipo de legislação que determina a instalação dos eliminadores de ar. O regulamento dos serviços, né, de água e esgoto, que a Corsã segue, eles determinam a observância das portarias do Inmetro, e como já referido também no relatório, a portaria 295 de 2018 do Inmetro veda esse tipo de instalação desses dispositivos. Além disso, tem-se que os eliminadores de ar, eles não surtem efeitos significativos. Isso foi demonstrado no relatório da diretoria da GERGS, do centro, que trouxe um relatório do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília, e também foi demonstrado pela engenheira da Corsã
numa reunião técnica, a qual nós fomos convidados, que ocorreu em fevereiro agora deste ano, que uma engenheira da Corsã demonstrou, mediante vídeos, né, para os conselheiros lá presentes, que os eliminadores de ar não surtem o efeito que se alega que poderiam surtir. E, além disso, reforça-se também essa questão que os eliminadores de ar eles podem gerar contaminação da rede pública ou da água servida nos imóveis, porque eles são dispositivos que podem ter uma abertura que tragam alguma impureza para dentro da rede pública ou do imóvel que não tenha vindo da estação de tratamento de água da concessionária. Seriam essas as considerações a serem feitas, né, que já foram explicitadas desde o início. Acredita-se que essa questão está bem alinhada e não tenhamos muitas dificuldades no entendimento da questão pela inviabilidade, pela inexequibilidade dessas determinações veiculadas nas leis municipais, a que a gente já teve conhecimento até o momento. Então, eu agradeço a oportunidade para fazer esses esclarecimentos, certos de que essa questão vai prosperar no sentido de impedir que os municípios promulguem essas leis que tornam obrigatória a instalação de eliminadores de ar. Eu agradeço. Muito obrigado, senhor Mark Goldhart, da Corsã. Eu passo agora a palavra pelos próximos 10 minutos para o senhor João Carlos dos Santos, da Associação de Defesa do Consumidor de Uruguaiana. Por favor, senhor Carlos. Uma boa tarde, senhores presidentes, senhores conselheiros. Gostaria de, inicialmente, fazer a seguinte colocação. Meus argumentos aqui vão ser bem superficiais, porque eu não tive acesso ao processo, só fiquei sabendo na quinta-feira e recebi agora, 30 minutos atrás, o acesso ao processo. Não consegui nem ler a posição da diretoria jurídica. Mas foi já no relatório bastante esclarecedor e a gente há de concordar, a associação há de concordar com bastante pontos. Essa lei jamais deveria existir, porque teve erro de origem de iniciativa. Nem o legislativo poderia propor essa lei, nem o executivo ter sancionado, visto que é uma matéria eminentemente regulatória. São dados técnicos e, no momento, não temos estudos que comprovem a sua eficácia, essa colocação desses equipamentos. Não se nega que poderá existir algum benefício, mas não é o momento, porque depende de muito mais estudos. Por outro lado, não consta em contrato, como bem mencionado pelo conselheiro Kleber, essa obrigação. Então, ela terá um impacto direto ou indireto na tarifa do consumidor. Então, não se pode fazer, meio que atropelar essa regulamentação nesse momento. Então, a gente entende que deve ser rejeitada essa regulamentação e continuar no futuro, se for o caso, fazer um novo estudo. Quanto ao impacto econômico, certamente terá, a concessionária tem os seus custos, a gente defende ferozmente a redução de tarifa, mas entende o lado da concessionária nesse ponto. Existe uma obrigação não prevista, terá um impacto, e fatalmente o consumidor vai pagar, devido à sua revisão. E a principal finalidade dessa demanda, dessa solicitação, é o alto custo das tarifas.
Mas se nós quisermos realmente modicidade nas tarifas, temos que cobrar em outra maneira, em outra esfera, que seria a redução do consumo, do desperdício. Hoje, vou falar especificamente da concessionária BRK, que é da minha região, embora eu saiba que a Corsã também tem um alto índice de desperdício, mas nós temos um plano de saneamento que constava das regras iniciais do contrato. E o nosso índice atual de perda do saneamento, perda de água, ele ultrapassa, não, seria exatamente de 10% além da meta estipulada. Então, esse custo aí está impactado nas tarifas, na tarifa do consumidor diretamente. Se nós temos um custo de produção, um custo de energia, um custo de distribuição em 10% a mais do contrato, do previsto, das regras, das metas, redundando as metas, na verdade, nós temos uma tarifa majorada. Então, seria muito mais produtivo cobrar uma eficiência nesse desperdício que nós impactaria num custo menor de tarifa para o consumidor. E, considerando água e esgoto, seria em torno de 4% na tarifa direta, 10% considerando o esgoto também. Então, eu acho que eu não tenho muito mais informações, porque eu não tive tempo hábil para ter mais informações do processo, e eu não tinha nem conhecimento que esse processo estava em tramitação. Mas acho que tanto da Corsã quanto da BRK deve ser rejeitado nesse momento essa regulamentação, essa exigência da instalação desse equipamento. Não tem outra maneira nesse momento que não vá causar transtorno. E as legislações produzidas em qualquer município, elas são totalmente distorciadas das leis maiores, dos regulamentos, que é exclusivamente regulamentação técnica pela agência reguladora. E eu agradeço muito a oportunidade de participar dessa audiência. Muito obrigado, senhor João Carlos. Então, devolvo a palavra para o conselheiro Kleber Domingues, para que ele faça, então, os fundamentos do seu voto. Item 2 da fundamentação. A AGERGS atua na área de saneamento por previsão da Lei 10.931/97 e por delegação do Poder Municipal mediante convênio específico firmado com a agência. A Lei Federal 11.445 de 2007, ao estabelecer as diretrizes nacionais para o saneamento básico, exige a atuação de órgão regulador para a validade dos contratos de prestação de serviços de saneamento. Desta forma, os municípios com os quais a AGERGS firmou o convênio para a delegação da regulação dos serviços prestados pela Corsã, bem como da BRK Ambiental Uruguaiana, estabelecem a atribuição da agência de atuar como reguladora, instância recursal e mediadora dos conflitos de interesses entre as partes. Do ponto de vista da análise da diretoria jurídica da AGERGS, a primeira questão que se apresenta relevante é que o teor do que dispõe a Lei Federal 11.445 de 2007, sabe-se que os municípios são os titulares dos serviços públicos de saneamento básico, sendo-lhes facultado delegar não só a organização e a prestação de tais serviços, como a regulação e a fiscalização, caso em que os limites da sua atuação devem restar explicitados. Nesse diapasão, vejamos as disposições da referida lei que trazem as atribuições do titular do serviço. Em seu artigo 9, o titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para tanto, item 1, elaborar os planos de saneamento básico nos termos da lei. Segundo, prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua atuação. Item 3.
Adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública, inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água para abastecimento público, observadas as normas nacionais relativas à potabilidade da água. Item 4. Fixar os direitos e deveres dos usuários. Item 5. Estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso 4º do caput do artigo 3º desta lei. Item 6. Estabelecer sistema de informação sobre os serviços articulado com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento. E item 7. Intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da entidade reguladora, nos casos e condições previstos em lei e nos documentos contratuais. Importa destacar, a partir da análise do perceptivo acima, que não há previsão do município legislar sobre aspectos técnicos do serviço delegado. Isso porque a Lei 11.445 de 2007, especialmente os artigos 12 e 23, estabelece que a normatização sobre os aspectos técnicos compete às agências reguladoras. A saber, artigo 12. Nos serviços públicos de saneamento básico, em que mais de um prestador execute atividade independente com outra, a relação entre elas deverá ser regulada por contrato e haverá entidade única encarregada das funções de regulação e de fiscalização. Parágrafo 1º. A entidade de regulação definirá, pelo menos, item 1, as normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos. Item 2º. As normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos pagamentos por serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos. Item 3. A garantia do pagamento dos serviços prestados entre os diferentes prestadores de serviços. Item 4. Os mecanismos de pagamento de diferenças relativas a inadimplemento dos usuários, perdas comerciais e físicas e outros créditos devidos, quando for o caso. Item 5. O sistema contábil específico para os prestadores que atuem em mais de um município. O artigo 23 diz que a entidade reguladora editará normas relativas a dimensões técnicas, econômica e social de prestação de serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos. Primeiro, padrões e indicadores de qualidade da prestação de serviços. Segundo, requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas. Terceiro, as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos prazos. Quarto, regime, estrutura e nível tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão. Item 5, medição, faturamento e cobrança dos serviços. 6, monitoramento dos custos. 7, avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados. 8, plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação. 9, subsídios tarifários e não tarifários. 10, padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação. E 11, medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento. Na mesma esteira, preceitua o Decreto Federal 7.217 de 2010 em seu artigo 31, onde diz: as atividades administrativas de regulação, inclusive organização e de fiscalização do serviço de saneamento básico, poderão ser executadas pelo titular, diretamente ou mediante delegação. Parágrafo 1º. O exercício das atividades administrativas de regulação de serviços públicos de saneamento básico poderá se dar por consórcio público constituído para essa finalidade ou ser delegado pelos titulares, explicitando no ato de delegação o prazo da delegação, a forma de atuação e a abrangência das atividades a ser desempenhadas pelas partes envolvidas. Importante pontuar que os municípios em questão firmaram um convênio com a AGERGS, delegando as prerrogativas regulatórias à entidade, nos moldes preconizados pelo artigo 241 da Constituição Federal e pela Lei 11.445 de 2007.
A AGERGS sequer foi previamente ouvida acerca da viabilidade jurídica e técnica das proposições que tramitaram nos poderes legislativos municipais, muitas das quais, inclusive, já se tornaram leis sancionadas pelo Executivo. Os convênios de delegação firmados, cuja autorização para celebração é dada por lei específica municipal, a miúde, possuem redações padronizadas, nas quais se delega à entidade reguladora a prerrogativa de regulamentar o serviço delegado. Se não, vejamos, das atividades regulatórias, cláusula 3ª. A AGERGS desenvolverá as atividades regulatórias nos termos de suas competências legais, previstas nas leis estaduais número 10.931/97 e 11.075/98, nas leis federais, estaduais e municipais supervenientes e neste Conselho. Subcláusula única. As seguintes atribuições do município são delegadas à AGERGS. Item 1. Regulamentar, no âmbito das competências inerentes à regulação, o serviço delegado, sem prejuízo e com observância da legislação federal, estadual e municipal aplicável. Cabe também acentuar que os objetivos da regulação da prestação de serviço de saneamento básico são promover a universalização, a eficiência e eficácia dos serviços e a modicidade das tarifas. Assegura a existência de mecanismos de participação e informação. Como se percebe, o objetivo principal para a instituição de um modelo estatal regulatório foi a transferência da capacidade decisória sobre aspectos técnicos, econômicos e financeiros para entidades descentralizadas com ganho de imparcialidade e estabilidade setorial, demonstrando-se com isso que a regulação estatal deixava de ser assunto de governo para ser assunto de Estado, gerando a manutenção de regras e segurança jurídica dos contratos de longo prazo. Veja-se que o princípio da deferência se amolda à situação aqui discutida, uma vez que os municípios transferiram a capacidade decisória sobre aspectos técnicos e econômicos financeiros à agência reguladora, de modo que se impõe deferência por parte das municipalidades às interpretações administrativas da entidade, nas suas diversas manifestações, resoluções, instruções normativas e etc., relacionadas aos aspectos técnicos e econômico-financeiros do segmento regulado. Portanto, os municípios, ao legislarem sobre aspectos técnicos da prestação de serviços delegados às concessionárias, incorrem a toda evidência no descumprimento do convênio firmado com a AGERGS, uma vez que a proposição usurpa as prerrogativas anteriormente delegadas à entidade reguladora por meio de lei. Vale dizer, a iniciativa do estudo acerca da viabilidade jurídica, técnica e econômica acerca da instituição, instalação ou não dos eliminadores de ar compete à AGERGS, visto que se insere no campo das atribuições delegadas pelo próprio município. Necessário, portanto, trazer a colação lecionada pela doutrina acerca do que se entende sobre o ato de delegar. Nesse diapasão, o magistério de Regis Fernandes de Oliveira diz que a delegação é a transferência do exercício de competência constitucional ou legal de um órgão ou agente a outro, no interior ou fora de uma pessoa jurídica em caráter precário. Há que se destacar o que leciona Eri Lopes Meireles em sua obra de Direito Municipal Brasileiro, da editora Malheiros, 1993, onde diz: a atribuição típica e predominante da Câmara é a normativa, isto é, a de regular a administração do município e a conduta dos munícipes, no que afeta aos interesses locais. A Câmara não administra o município, estabelece apenas normas de administração, não executa obras e serviços públicos, dispõe unicamente sobre a sua execução. Não compõe nem dirige o funcionalismo da prefeitura, edita tão somente preceitos para a sua organização e direção. Não arrecada e nem aplica as rendas locais, apenas institui ou altera tributos e autoriza a sua arrecadação e aplicação. Não governa o município, mas regula e controla a atuação governamental do executivo, personalizada no prefeito. Eis aí a distinção marcante entre a missão normativa da Câmara e a função executiva do prefeito. O legislativo delibera e atua com caráter regulatório, genérico e abstrato.
O Executivo consubstancia os mandamentos da norma legislativa em atos específicos e concretos da administração. A interferência de um poder no outro é ilegítima, por atentatória da separação institucional de suas funções, conforme a Constituição Federal, artigo 2º. Por idêntica razão constitucional, a Câmara não pode delegar funções ao prefeito, nem receber delegações do Executivo. Suas atribuições são incomunicáveis, estanques e intransferíveis, conforme a Constituição Federal, artigo 2º, assim como não cabe à edibilidade praticar atos do Executivo. Não cabe a este substituí-la nas atividades que lhe são próprias. Daí, não ser permitido à Câmara intervir direta e concretamente nas atividades reservadas ao Executivo, que pedem provisões administrativas especiais, manifestadas em ordens, proibições, concessões, permissões, nomeações, pagamentos, recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os interessados, contratos, realizações materiais da administração e tudo mais que se traduzir em atos ou medidas de execução governamental. Mais além, os projetos sejam aprovados e sancionados, podem caracterizar fato do príncipe, que segundo o entendimento de José dos Santos Carvalho Filho, o fato do príncipe ocorre quando o próprio Estado, mediante ato lícito, modifica as condições do contrato, provocando prejuízo ao contratado. Tal interferência gera indenização para particular prejudicado, com a alteração unilateral do Estado, conforme o entendimento de Maria Silva Zanello de Pietro, repercutindo no contrato, provocando desequilíbrio econômico-financeiro. Tal desequilíbrio normalmente é sanado através de ajustes nas tarifas, tendo seu impacto absorvido pelo sistema. Portanto, todos os usuários do sistema acabarão pagando pelo custo da promulgação da lei. Outro aspecto jurídico que se revela fundamental para o exame da questão decorre das considerações técnicas manifestadas pelo Inmetro a respeito dos instrumentos eliminadores de ar. A autarquia federal, inexoravelmente, afirmou que os eliminadores de ar não são considerados instrumentos de medição, razão porque, atualmente, não há sequer regulamentação técnica aplicável a esses instrumentos no âmbito da metrologia legal. Vê-se, assim, a relevância do posicionamento técnico do Inmetro, pois, a partir daí, poderemos lançar mão de uma interpretação sistemática, considerando-se o arcabouço jurídico aplicado. Especialmente a competência estabelecida às agências reguladoras pelo artigo 25, parágrafo 2º da Lei 11.445 de 2007. Isto porque as leis municipais relacionadas ao saneamento básico e os contratos de programa devem considerar o sistema jurídico aplicável e não apenas a literalidade da lei adotada isoladamente, realizando-se a sua interpretação em conformidade com o contexto socioeconômico e que se inserem e a realidade em que foram emitidos. No que diz respeito à Corsã, conforme a lei do município de Cerro Largo, documento 25.6046, folhas 28 e 29, a lei do município de Encruzilhada do Sul, documento 6.25.6046, folhas 30 e 31, lei do município de Gramado, documento 6.25.6046, folhas 39 e 40, e projeto de lei do município de Santiago, documento 6.25.6046, folha 35, do município de Vacaria, documento 6.25.6046, folha 36 e 37, do município de Gravataí, documento 6.25.6046, folha 41 e 42, atribuem à Corsã, assim como a lei do município de Uruguaiana atribui à BRK Ambiental as despesas de aquisição e instalação do equipamento eliminador de ar, além de estabelecer que tais equipamentos deverão estar de acordo com as normas legais do órgão fiscalizador competente. Pois bem, nem as despesas podem correr às expensas da Corsã e nem da BRK Ambiental, e nem há que se falar em conformidade do aparelho com normas legais ou técnicas, uma vez que estas não existem. Imperativo dizer ainda que estas leis emitidas pelas câmaras de vereadores legislam em áreas exclusivas do Executivo, e uma vez sancionadas pelos prefeitos municipais,
passam a invadir áreas delegadas através de leis municipais à AGERGS, uma vez que a proposição usurpa as prerrogativas anteriormente delegadas à entidade reguladora por meio de lei, porque o objetivo principal para a instituição de um modelo estatal regulatório é a transferência da capacidade decisória sobre aspectos técnicos, econômicos e financeiros para entidades descentralizadas com ganhos de imparcialidade e estabilidade setorial, demonstrando-se com isso que a regulação estatal deixava de ser assunto de governo para ser assunto de Estado, gerando a manutenção de regras e segurança jurídica para os contratos de longo prazo. Finalmente, através da informação DJ AGERGS 86/2020, a diretoria jurídica se manifesta dizendo que, com relação à Lei 4.352/2020, documento SEI 275610, de iniciativa do Poder Legislativo do município de Pinheiro Machado, é inconstitucional por existência de vício formal e material, conforme restou decidido nos autos da ação direta de inconstitucionalidade número 700.824.73737 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com relação à análise idêntica sobre a lei do município de Vacaria, uma vez que regula matéria eminentemente administrativa de competência privativa do chefe do Poder Executivo, resultando na violação do princípio da separação dos poderes, além do que implica a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Além disso, a lei colide com o preconizado pela Lei 11.445/2007, bem como invade a competência legalmente delegada à AGERGS pelo município, consignada no convênio de delegação. Nesse sentido, é imperioso trazer à colação a aludida decisão do Tribunal de Justiça Gaúcho, emitida no âmbito de ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo município de Vacaria, objetivando a retirada do ordenamento jurídico de lei municipal emanado pelo Poder Legislativo, que dispunha sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água daquele município. Diz o seguinte, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: ação direta de inconstitucionalidade, município de Vacaria, Lei Municipal 4.446/2019, iniciativa do Poder Legislativo, determina a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água, aquisição e instalação a ser custeada pela Corsã, inconstitucionalidade por vício de origem, violação do princípio da separação dos poderes, desequilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado entre o município e a Corsã, e inconstitucionalidade material. 1. Hipótese em que a lei de iniciativa parlamentar cria nova obrigação, instalação de equipamentos eliminadores de ar na tubulação do abastecimento de água no município, a ser cumprida e custeada pela Corsã, interferindo na prestação de serviço sem observar os termos do contrato celebrado entre o município e a empresa estatal. 2. A lei impugnada versa sobre matéria eminentemente administrativa e interfere no funcionamento da administração municipal, motivo pelo qual a iniciativa para deflagrar processo legislativo acerca dessa temática compete ao prefeito, nos termos do artigo 8º, caput 10, 60, inciso 2º, a linha D, 82, e incisos 3º e 7º, todos da Constituição Estadual. 3. Outro sim, a norma acaba por gerar um aumento nos custos da prestação dos serviços a ser suportada pela empresa estatal, repercutindo assim no equilíbrio econômico e financeiro do contrato celebrado, sem previsão de qualquer fonte de custeio, circunstância que implica a violação do artigo 163, parágrafo 4º da Constituição Estadual. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, unânime, né? No processo 700.824.73737, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, relatora Ângela Terezinha de Oliveira Brito, julgada em 11/11/2019. Imperioso ratificar que, do ponto de vista técnico, no Brasil, o controle metodológico é atribuição do Inmetro, autarquia federal, conforme dispõe a Lei 9.933 de 1999. E não a ABNT, entidade privada e sem fins lucrativos. A propósito, esses objetos não são reconhecidos como instrumentos de medição pela Autarquia Meteorológica Federal, além do que não há comprovação científica de que a medida é hábil para eliminar eventuais distorções entre o volume de água medido e o real consumido. Afirmando também
que, do ponto de vista econômico-financeiro, as propostas igualmente não merecem prosperar, porque inexiste tarifa homologada pela Agergs para a cobrança da prestação de serviço de instalação de eliminador de ar por parte da delegatária. Consequentemente, obrigada a realizar um serviço sem remuneração e colocar em risco o equilíbrio financeiro do contrato de serviço, já que o custo teria que ser absorvido pelos demais usuários do sistema através da majoração tarifária ou outra forma de compensação. Sendo assim, senhoras e senhores, voto por inexistir razão jurídica, técnica e econômica financeira para compelir a Corsã nos municípios regulados pela Agergs e a BRK Ambiental Uruguaiana a instalar os equipamentos eliminadores de ar, uma vez que tais proposições colidem com a legislação de regência do setor, não estando em consonância com as normativas do Inmetro e impactam na modelagem econômica financeira dos contratos. 2. Sugerir aos prefeitos municipais que já editaram leis objeto deste procedimento administrativo exerçam sua prerrogativa de promover ou propor ação de inconstitucionalidade da lei municipal, embasado na Constituição Federal Estadual, artigo 95, parágrafo 2º. Terceiro, oficiar a Corsã e a BRK Uruguaiana e os municípios que foram objeto desse procedimento administrativo, dando conhecimento do teor desta manifestação da Agergs. E quarto, uma interlocução com a FAMURS, a fim de esclarecer os aspectos jurídicos, técnicos e econômicos financeiros relacionados às leis municipais que indevidamente dispõem sobre os eliminadores de ar. E quinto, dar amplo conhecimento à sociedade em geral, a fim de conhecer esta determinação regulatória. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Kleber. Passo a palavra para o conselheiro revisor, conselheiro Luiz Henrique Mangion. Da revisão. Conformidade com o disposto no regimento interno da Agergs, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando seu voto. Muito obrigado, conselheiro Mangion. Bom, a gente tem agora, então, um espaço para os debates, né? Eu gostaria de manifestar rapidamente aqui em relação a esta questão também. Primeiro que me surpreende bastante a fragilidade dessas propostas em nível dos municípios. Me surpreende bastante também o fato da legislação ser padronizada. Isso é uma surpresa, para mim, bastante grande também. Né? E fica muito evidente, me parece, aí inclusive pela leitura do processo, pelo parecer muito bem. Aliás, eu cumprimento o conselheiro Kleber aí pelo magnífico parecer, né? Magnífica análise, baseada também nos pareceres das diretorias de qualidade, a diretoria de tarifas e jurídica, mostrando a absoluta falta de base técnica, de base legal, base econômica financeira. E do ponto de vista técnico, inclusive, pela ausência do Inmetro, né, que é o certificador para questões desse tipo, inclusive levando ao risco para a população na medida que pode haver contaminação da rede. Né? Então, eu deixo registrado essa minha surpresa pelas iniciativas e fica absolutamente clara a necessidade e a postura que a Agergs provavelmente esteja tomando, até pelo voto do conselheiro Kleber e também do conselheiro Mangion, de parar esse processo, exatamente no sentido de evitar um risco para a população e também pelo fato de estar incidindo um ônus para os usuários absolutamente desnecessário por todas as evidências técnicas, legais e econômico-financeiras que ficam evidenciadas. Tá? Bom, eu passo então agora para a etapa final, que é a etapa do voto. Então, só confirmando, conselheiro Kleber, o seu voto. Eu mantenho o voto, presidente. Muito obrigado. Conselheiro Mangion. Acompanho o relator.
e eu também acompanho o relator, então a matéria está aprovada por, o relato do conselheiro Kleber está aprovado por unanimidade. Passamos para o item seguinte da pauta, que é a análise do processo de número 00266-3900/20-0, que trata do reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros de longo curso. O conselheiro relator é o conselheiro Kleber Domingues e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. Por favor, conselheiro Kleber. Então, vamos ao relatório. O presente processo de reajustamento tarifário é aberto em observação ao regimento interno, artigo 4º da Resolução Normativa 34/2016, que dispõe que a AGERGS abrirá de ofício o processo administrativo de reajuste tarifário, iniciando esse expediente para que seja realizado o reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros de longo curso, com data base de aplicação definida para 1º de junho de 2020. Importa salientar que o presente reajustamento tarifário foi normatizado através da nota técnica 5/2019, aprovada na sessão do Conselho, resumida na ata 6. O objetivo principal da nota técnica 5/2019 é atualizar as tarifas em razão dos efeitos inflacionários, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do sistema, em consonância com o determinado pela Resolução Normativa 34 da AGERGS. Os reajustes devem considerar apenas os efeitos inflacionários sobre os parâmetros de custos apurados no processo de revisão tarifária. Naquela ocasião, se propôs a seguinte estrutura de cálculo aprovada para o período de vigência de 2020 a 2021. Com relação a pessoal, 43,30% na nota técnica 2/2017. Para o diesel, 20,60%, conforme informação 40/2017. Para o chassi, 4,70%, informação 40/2017 e nota técnica 5/2016. Carroceria, 4,70%, informação 40/2017 e nota técnica 5/2016. Outros, 26,70%, desdobramentos da informação 40/2017. Para realizar o cálculo do reajuste, será utilizado a seguinte cesta de índices. Pessoal, conforme o INPC do IBGE, que teve uma variação nos últimos 12 meses, considerando março de 19 a março de 20, de 3,3121%. O diesel da ANP, considerando março de 19 a março de 20, no percentual de menos 0,93131%. O chassi IPDA-DI, originado pela coluna 36 da Fundação Getúlio Vargas, de março de 19 a março de 20, com percentual de 7,7546%. Carroceria, também oriunda do IPDA-DI, da coluna 36 da Fundação Getúlio Vargas, de março de 19 a março de 20, 8,9453%. E outros, IPCA do IBGE, de março de 19 a março de 20, perfazendo 3,3032%. Então, considerando os índices apurados e efetuando a ponderação dos indicadores pelos itens de custo, resulta o índice de reajuste a ser aplicado sobre a tarifa, assim demonstrando. Pessoal, através do INPC e IBGE, traz um reajuste de 1,4341%. O diesel da ANP traz um reajuste de menos 19,22%. Chassi IPDA-DI, coluna 36, Fundação Getúlio Vargas, 0,3645%. Carroceria IPDA-DI, origem, coluna 36, Fundação Getúlio Vargas, 0,4204%. E outros, IPCA do IBGE, 0,8820%. Perfazendo esses totais, chegamos a um índice de reajuste tarifário da ordem de 2,9088%. Portanto, aplicada a metodologia e apurado esse índice de 2,9088%, aplicar-se-á sobre a tarifa,
para o sistema de transporte intermunicipal de passageiros de longo curso. Há que se ressaltar, entretanto, que os efeitos da pandemia do Covid-19, ora vivenciados, acabam por levar à não recomendação da aplicação do índice neste momento. O relatório Focus do Banco Central do Brasil, utilizado para balizar, como balizador das expectativas do mercado, exemplifica a situação. O relatório de 24 de abril de 2020 demonstra que desde o início dos efeitos da pandemia, há apenas 2 meses, o crescimento do Produto Interno Bruto Nacional esperado era de 1,99%, passando para menos 0,48% há 4 semanas, restando em menos 3,34% atualmente, com viés de queda. No período de apenas 2 meses, as expectativas para o produto se deterioram na ordem de 5,33%. Neste caso, o PIB se constitui da soma de todos os bens e serviços finais produzidos durante um determinado período de tempo, em uma determinada região, e pode ser analisado sob a ótica da oferta, despesa e renda, sendo a última de especial interesse nesse momento. Ela discorre sobre o conceito onde o produto pode ser visto como soma de todas as rendas pagas durante o período. Estamos a falar basicamente de queda em salários, juros, aluguéis, lucros e impostos, numa economia com alto grau de informalidade e desemprego. Nesse sentido, torna-se muito difícil, se não impossível, prever os efeitos futuros, mesmo de curto prazo, sobre o sistema. Propõe-se que em 90 dias, clarificado o cenário, possa se reavaliar a conveniência regulatória da aplicação do índice apurado, podendo o mesmo ser utilizado com defasagem temporal ou em futuras revisões, a fim de corrigir os efeitos vivenciados. Conforme ofícios número 14 e 17 e 18 de 2020 DT, oficiamos, respectivamente, a RTI, o DAE e a GPM, apresentando a seguinte proposta: manter a tramitação do processo administrativo que trata do processo de reajuste tarifário do presente ano do transporte intermunicipal de passageiros de longo curso. Garantir a tramitação dos garantir que a tramitação dos processos ocorra dentro dos prazos e já regulamentados por esta Casa. Suspender a aplicação do índice de reajuste do presente exercício por 90 dias, a contar da data base. E ultrapassando o prazo previsto no item 3, o índice de reajuste entra em vigor automaticamente. Poderá ainda, o prazo previsto no item 3 será alterado. Forte na incerteza de que existe sobre o momento final das restrições do convívio social impostas pelos decretos governamentais. Através da informação 61/2020 DT, que trata do reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros de longo curso, com data base em 1 de junho de 2020, projetamos a defasagem temporal em se adotando o período de 90 dias, proposto pela GERGS, para a não implementação da majoração das tarifas na data aprazada. Em caso de concordância das empresas pela prorrogação, apresenta o reajuste com a respectiva defasagem temporal para o subsídio ao Conselho Superior, como segue. Então, levando em consideração o tempo de defasagem temporal de 3 meses, multiplicado pelo reajuste de 2,9088%, dividido pelos 9 meses restantes daquele período, temos o percentual de 0,9696. Portanto, o valor a ser aplicado é composto por 2,9088%, acrescido da defasagem temporal de 0,9696, perfazendo o total de 3,8784%. Em 15 de maio de 2020, a FETERGS RTI, Federação das Empresas de Transporte do Estado do Rio Grande do Sul e Associação Rio Grandense de Transporte Intermunicipal, entram com um pedido de sobrestamento da análise do processo, tendo em vista o estado de calamidade pública reconhecida no Decreto Estadual 55.128 de março de 2020 e reiterações feitas por meio dos decretos estaduais 55.154 de abril de 2020, 55.240 e 55.241, ambos de maio de 2020. E os efeitos socioeconômicos advindos da queda da demanda e limitações de lotação dos ônibus.
os quais apontam para a necessidade de adiamento da análise e decisão sobre o tema. Mesmo porque qualquer anúncio ou publicidade dos índices de reajustes, embora reconhecidamente aplicáveis mediante cesta de índices inflacionários, poderiam impactar negativamente na retomada da procura e oferta do serviço público delegado de transporte e passageiros. O sobrestamento deverá ser, ao menos, até o mês de agosto de 2020, sem prejuízo da reanálise dos efeitos da pandemia de Covid-19 e da retomada na demanda, com a possibilidade de aplicação dos índices propostos, respeitada a defasagem temporal para 1º de setembro de 2020. Em 27 de agosto, através dos representantes jurídicos das entidades já referidas, foi novamente solicitado o sobrestamento do processo em razão da manutenção do estado de calamidade pública reconhecida no Decreto Estadual 55.128 de março de 2020 e seus desdobramentos. E a pandemia do Covid-19 ainda traz severos reflexos para a retomada da prestação de serviço público de transporte coletivo rodoviário e intermunicipal de passageiros. Haja vista que o sistema permanece em derrocada e continua sofrendo efeitos diretos do modelo de distanciamento controlado, que, embora necessário, impõe restrições de lotação de veículos e rígidos controles de higiene e sanitização dos ônibus. Este novo pedido trata, respeitando então o artigo 73 do Regimento Interno da AGERGS, que possibilita a manifestação das partes diretamente interessadas ou representantes habilitados, em 24 de agosto de 2020, recebi a nova solicitação de sobrestamento deste expediente, pelo período de mais 60 dias, sem prejuízo da reanálise dos efeitos da pandemia e da retomada na demanda, com possibilidade de aplicação dos índices propostos, respeitada a defasagem temporal. É o relatório, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras e senhores. Muito obrigado, conselheiro Kleber. Nós temos também aqui uma inscrição que é do representante dos delegatários, me parece que é o senhor Laércio de Lima Leiva, que vai fazer uma manifestação. É isso? É isso. Ok, então o senhor tem 10 minutos para a sua manifestação. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, boa tarde aos ilustríssimos senhores conselheiros, senhor presidente Luiz Afonso Sena, conselheiro relator Kleber Palma Domingues, conselheiro revisor Luiz Henrique Manjon, e desde já também dou as boas-vindas aí ao novo conselheiro Paulo Roberto Petersen. É com satisfação que a gente vê ele ocupar a cadeira, especialmente porque se sabe que o novo conselheiro detém amplo conhecimento sobre o nosso setor, né, e com certeza vai ajudar aí a passar esse período agudo de crise que nós vivemos, né? Se me permitir um pouquinho, senhor Laércio, só aproveitando, só para fazer um registro, então o Dr. Paulo Roberto Petersen estará tomando posse oficialmente como conselheiro da AGERGS logo após o final da nossa sessão de hoje, então vai ser formalizada a sua posse como conselheiro da AGERGS. Muito obrigado e desculpe interrompê-lo. Não, que isso. Na verdade, só aproveitei porque ele já estava no início da sessão, daí por isso que eu estou dando as boas-vindas já. Perfeito. Tá bom. Bom, no que diz respeito ao processo do longo curso, nós estamos, então, na sequência aqui, nós já enfrentamos aqui 3 aglomerados urbanos. Da minha parte, aglomerados do Sul, da Serra Gaúcha e do Litoral Norte. Antes disso, ainda enfrentamos aqui a região metropolitana de Porto Alegre. É uma sequência e, diferentemente dos aglomerados que estão submetidos à Metroplan, nós estamos submetidos ao DAER e já nas manifestações anteriores eu tinha dito que o longo curso diverge um pouco dos outros aglomerados, mas ao mesmo tempo estamos numa situação que reclama talvez uma posição linear sobre esses subsistemas, tal como se colocou já no passado do transporte coletivo intermunicipal de passageiros. No que diz respeito, então, ao longo curso, nós fizemos, de fato, um pedido de sobrestamento
nós estamos ainda vivendo um período de crise, nós ainda estamos numa retomada muito tênue, muito gradual dos passageiros, e o nosso pedido era para que fosse, de fato, sobrestado o julgamento. Porém, e aqui já antevendo aqui, tentando antever aqui algumas discussões que já aconteceram nos aglomerados, temos a ciência de que a GERG se preocupa, com razão, né, com legitimidade e legalidade, no que diz respeito à database e no que diz respeito à necessidade de se ter um julgamento no que diz respeito aos índices tarifários. Temos uma compreensão de que, nesse momento agudo de crise, nós, de fato, temos... o principal objetivo é que o passageiro esteja dentro do ônibus, né? Isso é a nossa força motriz aí dos últimos tempos, para que, de fato, esse passageiro se sinta seguro dentro dos nossos ônibus. E aqui eu vejo o senhor Nelson Noll sabe muito bem do que eu tô falando. Ou seja, nós vivemos uma crise, né? Vivemos uma crise aguda, e que, neste momento, o que a gente precisa é que as coisas, entre aspas, voltem a um patamar mínimo para que as empresas sobrevivam, né? Tem muitas empresas, e aqui falo do transporte, dos transportadores, das rodoviárias, que estão quebrando, né, nesse cenário. De qualquer forma, e aí tendo em vista o que já ouvi do Conselho Superior da AGERGS, nós estamos, então, nos submetendo a uma solução dada aos aglomerados neste momento. Embora enxergamos diversamente o longo curso, nos parece adequada a solução que foi dada aos aglomerados urbanos. E a solução que foi dada é a de que se julgue, então, os índices tarifários apurados com a defasagem dos 3 meses, certo? Tal como o conselheiro relator já colocou, inclusive, o índice proposto alcançaria, então, 2,9088, mais uma defasagem de 0,9696, alcançando um total de 3,8784, mas que se projete a aplicação dele para 1º de outubro. Este pequeno fôlego aí faz com que também a gente possa trabalhar para que não se tenha um impacto de imediato no que diz respeito ao acréscimo tarifário, e que, tal como aconteceu nos aglomerados, se tenha pelo menos uma notícia única no que diz respeito aos índices tarifários. Então, nós teremos, então, talvez de uma forma midiática, talvez pulverizado esta notícia de aumento de tarifa, que sabemos que é legítimo, sabemos que precisamos, mas mais do que isso também precisamos do passageiro dentro do ônibus. Essas são as singelas colocações, então a gente pede que seja mantido, então, o mesmo posicionamento que foi dado aos aglomerados, que se aprove o índice, mas que se postergue a aplicação dele para 1º de outubro. É o que singelamente temos a colocar, senhor presidente. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado, doutor Laércio. Bom, então devolvo a palavra já de imediato para o nosso conselheiro Kleber Domingues, para que ele possa fazer a fundamentação do seu voto. Item 2 da fundamentação. Considerando a Lei 10.931, de 9 de janeiro de 97, autorizada pela Lei 13.696, de 5 de abril de 2011, que criou a GERGS e determinou como uma de suas competências, em seu artigo 4, inciso 5º, fixar, reajustar, revisar, homologar ou encaminhar ao ente delegante tarifas, seus valores e estruturas, e a fim de atualizar os custos com o pessoal, foi utilizado o Índice Nacional de Preço ao Consumidor do INPC, calculado mensalmente pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que foi criado com o objetivo de orientar os reajustes de salários dos trabalhadores. Os custos com óleo diesel foram atualizados com base na variação percentual entre o preço médio inicial e o preço médio final do diesel S10, praticados pelas distribuidoras, apurados no período do reajuste dos últimos 12 meses disponíveis, sendo obtidos os valores no sítio da Agência Nacional do Petróleo, ANP, relativos ao preço médio no estado do Rio Grande do Sul. Para a atualização dos itens de chassi e carroceria, foi utilizado o PDA-DI com origem na coluna 36 da Fundação Getúlio Vargas.
IBRE, fornecido através de seu banco de dados exclusivos, SGV Dados Premium. Os outros custos incorridos foram atualizados pelo IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, calculado mensalmente pelo IBGE, e índice este que mede a inflação oficial do país. Diante da situação em que se encontra a demanda do serviço de transporte rodoviário, bem como da dificuldade que passam os usuários frente à pandemia da Covid-19, e para evitar a ocorrência de eventual impacto negativo na retomada da procura da oferta de serviço, permitindo aos usuários a usabilidade da mesma tarifa por mais tempo, sugiro às empresas, sem desconsiderar os interesses do poder concedente, a adoção de tabelas tarifárias promocionais com descontos aos usuários, a fim de instigar o uso do transporte intermunicipal de passageiros de longo curso. Sendo assim, senhoras e senhores, voto por autorizar o reajustamento tarifário do transporte intermunicipal de passageiros de longo curso no percentual de 2,9088 e considerar a defasagem temporal do período decorrido, acrescentando o percentual de 0,96%, elevando o reajuste tarifário para 3,8784% a ser aplicado a partir de 1º de outubro de 2020. Solicitar ao DAER que após a item 2, solicitar ao DAER que após a elaboração e aprovação das novas tabelas tarifárias, enviá-las à AGERGS para homologação e comunicar às partes da presente decisão. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Kleber. Passo de imediato a palavra, então, para o conselheiro revisor, Luiz Henrique Mangion. Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando seu voto. Ok. Muito obrigado, conselheiro Mangion. Então, confirmação, então, do seu voto, por favor, conselheiro Kleber. Mantenho o voto, presidente. Muito obrigado, conselheiro Mangion. Com a manifestação do representante das empresas, eu acompanho o relator. Ok, muito obrigado. Eu também acompanho o relator. Então, nós temos aí unanimidade. Está aprovado o parecer do conselheiro Kleber Domingues. Dando sequência à nossa reunião, passamos então para algumas deliberações. A primeira deliberação é sobre o encaminhamento de número 107/2020-SE do conselheiro relator Luiz Henrique Mangion no processo 000-297-3900/20-9, referente à homologação das tabelas tarifárias da Corsan 2020. Eu não sei se eu passo para o conselheiro Kleber, é isso? Ou para mim. Tá, então, conselheiro Kleber. Por favor, conselheiro, desculpe, Mangion. Só um pouquinho aqui, deixa eu chamar mais para cá. Presidente, conselheiro Kleber, este processo trata da homologação das tabelas tarifárias da Corsan para o ano 2020, onde foi feito o reajustamento tarifário tanto para a AGERGS como para a AGESB, em função de convênio que seria assinado lá com a Agência Reguladora de São Borja. Entretanto, até a presente data, agora de manhã, ainda aguardei que fosse enviado o convênio assinado por eles, conforme a gente havia acertado naquela reunião há 2 semanas atrás, que eles pediram um prazo até hoje, que eles iriam encaminhar o convênio assinado. Então, como eles não encaminharam, este encaminhamento que eu estou fazendo se refere somente à homologação das tabelas tarifárias da Corsan referente à AGERGS.
Então, vou passar a lê-lo. Considerando que a AGERGS, por meio da resolução decisória número RED 577/2020, aprovou os índices de reajuste das tarifas, determinando que a Corsã encaminhasse as tabelas das receitas diretas e indiretas atualizadas para conferência e posterior homologação, considerando que a informação 78/2020 DT verificou que as mesmas estão corretas, conforme foram apresentadas pela Corsã, considerando os termos da deliberação 14/2016, que disciplina o trâmite do processo na AGERGS para homologação de tarifas, cujo percentual já tenha sido decidido pela agência, e considerando que até a presente data não foi assinado o convênio com a AGESB em São Borja, proponho homologar as tarifas das tabelas das receitas diretas e indiretas, e especial da Corsã, para o ano 2020, integrantes do presente expediente, conforme o documento SEI 027379794. É assim que eu voto, senhores conselheiros. Perfeito. Obrigado, conselheiro Manjon. Conselheiro Kleber? Não tenho considerações a respeito e aprovo o encaminhamento. Perfeito. Eu também aprovo o encaminhamento. Então, nós temos aí aprovado o encaminhamento dado pelo conselheiro Luiz Henrique Manjon. Isso, só mais uma coisa, conforme a gente havia conversado naquela reunião com a agência lá de São Borja, assim que for assinado o convênio, a gente pauta o processo para homologação das tarifas lá de São Borja, da Corsã. Perfeito. Ok. Eu aproveito também, então, para também manifestar o meu estranhamento deste atraso da AGESB, embora não seja o motivo aqui da nossa discussão, mas realmente está me surpreendendo o fato de que já teve tempo suficiente para se manifestar, né? Acho que, inclusive, devemos agora, a partir de hoje, que era o último dia aí da manifestação da AGESB, tomarmos algumas medidas para saber se efetivamente vamos continuar ou não com esta parceria, né, com este convênio com a AGESB. Ok. Próximo item, próxima deliberação, é sobre a realização de consulta pública e audiências públicas, referentes ao processo 001002-3900/196, que trata da inclusão de novos serviços nas tabelas tarifárias da Corsã. A proposta do conselheiro Luiz Henrique Manjon. Por favor, conselheiro. Boa tarde novamente. Eu estou propondo, já conversei com a Eleonora e com a assessoria aí do gabinete da presidência, então a gente gostaria de colocar em consulta pública esse processo do dia 21 de setembro ao dia 14 de outubro e realizar a audiência pública no dia 14, uma quarta-feira, às 10 horas da manhã, via online, né, Microsoft Teams. Perfeito. E aproveitamos, então, também já falamos do processo 0003-3900-20-7, que trata da normatização do Instituto das Receitas Extraordinárias. Opa, desculpe, não vamos misturar os assuntos aqui. Não, pode. Não tem problema. O primeiro processo são novas tarifas da Corsã. E o segundo processo, o 3390027, é de normatização das receitas extraordinárias para as concessões rodoviárias do Estado do Rio Grande do Sul. Né? É uma proposta encaminhada pela Secretaria de Parcerias aí, e para a gente, tendo em vista que a gente vai ter algumas rodovias que nós vamos regular agora, né? Uma já está praticamente em encaminhamento para essa semana para homologação, então a gente normatizará como é que vai se tratar as receitas extraordinárias dessas concessões. Então, também, como é uma regra nova, a gente também tem que fazer consulta e audiência. Então, eu
proponho que haja uma defasagem de uma semana entre a primeira e a segunda, e então essa segunda seria de 28 de setembro a 21 de outubro, e a audiência pública na quarta-feira seguinte da anterior, no dia 21 de outubro, também às 10 horas da manhã. Então, são duas audiências de consultas públicas que vão correr paralelas, né, e com defasagem de uma semana entre uma e outra. Perfeito, perfeito. Obrigado. Conselheiro Kleber? Concordo com a solicitação do conselheiro. Perfeito. Bom, eu também concordo com a solicitação e com a indicação. Parece absolutamente necessário. Então, aprovado aí o encaminhamento. Bom, passamos então para as comunicações. Então, a primeira comunicação é que foi distribuído ao Conselho Superior, através do Sistema Eletrônico DPA, para análise e deliberação, o processo de número 000-673-39000/20-7, que trata da minuta de resolução para regramento das receitas extraordinárias das futuras concessões rodoviárias do Estado. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor, o conselheiro Kleber Domingues. Na realidade, é a sequência desse assunto que nós havíamos mencionado anteriormente. Segunda comunicação é que foi distribuído ao Conselho Superior, através do Sistema Eletrônico DPA, para análise e deliberação, o processo de número 000-459-3900/20-3, que trata do edital de licitação para a concessão da rodovia RSC 287, cujo conselheiro relator é o conselheiro Kleber Domingues e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. A terceira comunicação é que está pautada, na sequência da segunda comunicação, está pautada para o dia 17 de 9 de 2020, na próxima quinta-feira, uma sessão extraordinária de número 43/2020, a análise do processo 000-459-3900/20-3, que trata, então, da homologação do edital de licitação para a concessão da rodovia RSC 287. O nosso conselheiro revisor é o conselheiro Kleber Domingues e o conselheiro revisor, desculpa, o conselheiro relator é o Kleber Domingues e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. E, por Essa fim... reunião vai ser às 14 horas, presidente? Às 13 horas, conselheiro, tá? Quinta-feira está um dia bem acelerado aí na nossa pauta e a gente conseguiu, inclusive, eu gostaria de agradecer aí todo o esforço que está sendo feito, tanto pelo conselheiro Kleber, que é o relator deste processo, quanto de todas as diretorias da casa, nossa diretora-geral Estela Mares, aí, para que a gente consiga revisar todo o processo e poder estar com a possibilidade, então, de fazermos essa reunião na próxima quinta-feira. Então, eu agradeço muito mesmo ao empenho de toda a casa, de toda a nossa Gergs aí, inclusive a gente tendo que atropelar algumas das tantas atividades que temos que estar fazendo aí. Mas então eu deixo o registro aqui e o agradecimento por todo o empenho da casa como um todo. Bom, e por fim, então, eu gostaria de anunciar, né, que nós vamos então agora... Presidente, falta o senhor relatar o item 4.4. Opa, desculpe, estava passando aqui. Muito obrigado, conselheiro Mangion. Então, que está pautada para o dia 22 de 9 de 2020, a sessão de número 44, a análise dos processos do processo de número 00-1136-3900/190, que trata da proposta de alteração dos regulamentos dos serviços da Corsan e da BRK. E o conselheiro relator é o conselheiro Kleber Domingues, conselheiro revisor é o Luiz Henrique Mangion. Então, isso para o dia 22 de setembro. E eu agora sim, então, aproveito aí a oportunidade para deixar registrada aqui na nossa reunião do Conselho Superior,
que na sequência, logo após o encerramento da nossa sessão, nós já tivemos aqui acompanhando a nossa sessão de hoje, né, o nosso Paulo Roberto Petersen, então, que deve estar assumindo agora como conselheiro do Conselho Superior da AGERGS, e nós vamos, então, na sequência, estar providenciando a formalização da posse do conselheiro Paulo Roberto Petersen. Tá? E eu já deixo, então, registrado aí a satisfação em recebê-lo e deixar registrada aí que espero que a gente possa trabalhar e fazer um bom trabalho conjunto, aí dando sequência à história de bons trabalhos que a nossa agência reguladora tem feito aí ao longo do tempo. Então, com isso, eu dou por encerrada a nossa sessão de número 42 de 2020. Tá? Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa tarde.